Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje será a parte introdutória do livro Didática Magna, escrito por Comênios. Vamos a isso? Didática Magna, Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos, ou Processo Seguro e Excelente de Instituir em todas as comunidades de qualquer reino cristão, cidades e aldeias, escolas tais que toda a juventude de um e de outro sexo, sem excetuar ninguém em servir arte alguma, possa ser formada nos estudos, educada nos bons costumes, impregnada de piedade e, desta maneira, possa ser, nos anos da puberdade, instruída em tudo o que diz respeito à vida presente e à futura, com economia de tempo e de fadiga, com agrado e com solidez. Onde os fundamentos de todas as coisas que se aconselham são tirados da própria natureza das coisas. A sua verdade é demonstrada com exemplos paralelos das artes mecânicas. O curso dos estudos é distribuído por anos, meses, dias e horas. E, enfim, é indicado um caminho fácil e seguro de pôr estas coisas em prática com bom resultado. A proa e a popa da nossa didática será investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos e os estudantes aprendam mais. Nas escolas, haja menos barulho, menos enfado, menos trabalho inútil e, ao contrário, haja mais recolhimento, mais atrativo e mais sólido progresso. Na cristandade, haja menos trevas, menos confusão, menos dissídios e mais luz, mais ordem, mais paz e mais tranquilidade. Que Deus tenha piedade de nós e nos abençoe. Faça brilhar sobre nós a luz da sua face e tenha piedade de nós, para que sobre esta terra possamos conhecer o teu caminho, ó Senhor, e a tua ajuda salutar a todas as gentes. Salmo capítulo 66, versículo 1 e 2. Saudação aos leitores. 1. Didática significa a arte de ensinar. Acerca desta arte, desde há pouco tempo, alguns homens eminentes, tocados de piedade pelos alunos condenados a rebolar o rochedo de Sísifo, puseram-se a fazer investigações com resultados diferentes. 2. Alguns esforçaram-se por arranjar compêndios apenas para ensinar mais facilmente esta ou aquela língua. Outros procuraram encontrar os métodos mais breves para ensinar mais rapidamente esta ou aquela ciência ou arte. Outros fizeram outras tentativas, quase todos por meio de algumas observações externas recolhidas com o método mais fácil, ou seja, com o método prático, isto é, a posteriori, como lhe chamam. 3. Nós ousamos prometer uma didática magna, isto é, um método universal de ensinar tudo a todos e de ensinar com tal certeza que seja impossível não conseguir bons resultados e de ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum enfado e sem nenhum aborrecimento para os alunos e para os professores, mas antes com sumo prazer para uns e para outros, e de ensinar solidamente, não superficialmente e apenas com palavras, mas encaminhando os alunos para uma verdadeira instrução, para os bons costumes e para a piedade sincera. Enfim, demonstraremos todas estas coisas a priori, isto é, derivando-as da própria natureza imutável das coisas, como de uma fonte viva que produz eternos arroios que vão, de novo, reunir-se num único rio. Assim estabelecemos um método universal de fundar escolas universais. 4. Na verdade, a promessa que fazemos é enorme e corresponde a um desejo muito vivo, mas podemos facilmente imaginar que haverá pessoas que nela verão mais um sonho que um propósito fundado na realidade. No entanto, quem quer que tu sejas, leitor,
suspende o teu juízo, até que tenhas conhecido a substância das coisas. Então terás a liberdade, não somente de julgar, mas também de te pronunciares. Com efeito, eu não desejo, para não dizer que não ambiciono, arrastar ninguém com os artifícios da persuasão a dar o seu assentimento a uma coisa que não oferece qualquer certeza. Mas com toda a alma, advirto, exorto e suplico a quem quer que olhe o nosso trabalho, que nele fixe o seu próprio olhar e que o fixe com toda a sua penetração, pois é o único meio de se não deixar perturbar pelas opiniões fascinantes de outrem. 5. O assunto é realmente da mais séria importância, e assim como todos devem augurar que ele se concretize, assim também todos devem examiná-lo com bom senso, e todos, unindo as suas próprias forças, o devem impulsionar, pois dele depende a salvação de todo o gênero humano. Que presente mais belo e maior podemos nós oferecer à pátria que o de instruir e educar a juventude, principalmente quando, pelos costumes e pelas condições dos tempos atuais, a juventude, como diz Cícero, entrou num tal caminho que, com os esforços de todos, deve ser travada e refreada. Philip Melanchthon, com efeito, escreveu que a educação perfeita da juventude é coisa um pouco mais difícil que a tomada de Troia. E S. Gregório Nazianzenzo pensa da mesma maneira quando diz: isto é, a arte das artes está em formar o homem, o qual é o mais versátil e o mais complexo de todos os animais. 6. Ensinar a arte das artes é, portanto, um trabalho sério e exige perspicácia de juízo, e não apenas de um só homem, mas de muitos, pois um só homem não pode estar tão atento que não lhe passem desapercebidas muitíssimas coisas. 7. É por isso que, com razão, peço aos meus leitores, mais ainda em nome da salvação do gênero humano, suplico a todos aqueles que tiverem ocasião de lançar um olhar sobre a minha obra, primeiro, que não imputem à presunção o fato de ter havido alguém que não apenas tenha tentado, mas ousado prometer levar a bom termo tão grande empresa, pois esta foi empreendida com um objetivo salutar. Segundo, que não desesperem se a experiência não resultar logo ao primeiro ensaio e não der completamente os resultados desejados. É necessário, com efeito, que primeiro germinem as sementes das coisas. Estas virão a seguir, gradualmente, segundo a sua natureza. Por mais imperfeita que seja a minha tentativa e não chegue a atingir o objetivo que eu me havia proposto, o meu exemplo trará, todavia, ao menos a prova de que foi percorrida uma longa etapa que jamais havia sido percorrida e que o cume a escalar está mais próximo que até aqui. Enfim, peço aos meus leitores que prestem atenção, sejam corajosos e julguem com liberdade e perspicácia como convém nas coisas da máxima importância. Dito isto, é meu dever, por um lado, indicar em poucas palavras aquilo que me proporcionou a ocasião de empreender este trabalho e, por outro lado, resumir as principais características das novidades que ele contém, antes de o entregar com inteira confiança à boa-fé e às ulteriores investigações de todos aqueles que julgam com sensatez. 8. Esta arte de ensinar e de aprender, levada ao ponto de perfeição que parece agora esforçar-se por atingir, foi, em boa parte, desconhecida nos séculos passados, e por esse fato, os estudos e as escolas curvavam ao peso de fadigas e de caprichos, de hesitações e de ilusões, de erros e de faltas, de tal maneira que apenas podiam adquirir a força de lutar uma instrução sólida, aqueles que tinham a felicidade de possuir uma inteligência divina. 9.
Mas desde algum tempo, Deus começou a propiciar-se do século nascente, verdadeiramente novo, direi quase uma aurora, e suscitou na Alemanha alguns homens de bem que, desgostosos com a confusão dos métodos utilizados nas escolas, se puseram a investigar um método mais curto e mais fácil para ensinar as línguas e as artes. Depois dos primeiros vieram outros, e precisamente por isso, alguns obtiveram sucesso maior que outros, como se revela evidente pelos livros e ensaios didáticos por eles publicados. 10. Quero referir-me a Hatke, Lieben, Helwig, Ritter, Boldin, Glauen, Vogel, Hofstein e aquele que deveria ser nomeado entre os primeiros, João Valentim Andrea, o qual, assim como pôs a claro os males da Igreja e do Estado, assim também, aqui e além, nos seus escritos puros como ouro, mostrou os males das escolas e em vários lugares indicou os remédios. E há outros, se usar, os quais nos são ainda desconhecidos. A própria França começou a rebolar esse rochedo quando Jean-Cécile Frey publicou em Paris, em 1629, uma excelente didática sob o título Novo e Rapidíssimo Método que conduz às ciências divinas, às artes, às línguas e aos discursos improvisados. 11. Tendo-se-me apresentado a ocasião de toda a parte, pus-me a ler os livros desses escritores, e se dissesse quanto prazer experimentei e como foram grandemente aliviadas as dores em mim provocadas pela ruína da minha pátria e pelo triste estado de toda a Germânia, ninguém me acreditaria. Comecei, na verdade, a esperar que a providência divina não fazia coincidir em vão todos esses infortúnios, uma vez que a ruína das velhas escolas correspondia, ao mesmo tempo, à eclosão de escolas novas no quadro de projetos novos. Com efeito, quem projeta construir um novo edifício começa habitualmente por aplanar o terreno, indo até à demolição do velho edifício, pouco cômodo, e a ameaçar ruína. 12. Este pensamento despertava em mim uma bela esperança, acompanhada de um doce prazer, mas a seguir apercebi-me de que, pouco a pouco, a esperança se diluía, uma vez que, querendo desentulhar o terreno completamente, de baixo até cima, julgava não ser capaz de tão grande empresa. 13. Por isso, desejando possuir informações mais completas sobre certos pontos e dar a minha opinião sobre alguns outros, escrevi a um outro e depois a um terceiro dos autores atrás citados, mas em vão, pois, por um lado, quase todos guardaram ciosamente segredo a respeito das suas descobertas, e, por outro lado, as minhas cartas foram-me devolvidas sem resposta, porque os destinatários eram desconhecidos no endereço indicado. 14. Só um deles, o eminente J. V. Andrea, me respondeu dizendo que, de bom grado, me daria quaisquer esclarecimentos e encorajando a ousadia do meu empreendimento. Foi assim que, picado, por assim dizer, pela espora, me pus de novo a pensar mais frequentemente neste trabalho e que, finalmente, um ardente amor do bem público me obrigou a tentar a empresa, começando pelos fundamentos. 15. Postas, portanto, de lado as descobertas, as opiniões, as observações e as advertências dos outros, decidi-me a refazer tudo por mim mesmo e a examinar o assunto e a procurar as causas, os métodos, os processos e os fins daquilo que, com Tertuliano, chamamos, se isso nos é lícito, aprendizagem. Dissentia. 16. Daí nasceu este meu tratado, onde o tema é, assim o espero, desenvolvido mais longamente e mais claramente do que nunca o foi até o presente. Escrito inicialmente em vernáculo,
para uso do meu povo, sai agora a conselho de alguns homens eminentes, vertido em latim, para que, se possível, aproveite a todos. 17. Com efeito, a caridade manda que o que Deus manifestou para a salvação do gênero humano, assim fala o eminente Lieben da sua didática, se não esconda dos mortais, mas se manifeste a todo mundo. Efetivamente, é da natureza de todos os bens, continua o mesmo Lieben, que sejam comunicados a todos, e quanto mais é a riqueza e se põe em comum, tanto melhor é e tanto mais cabe a todos. 18. É também uma lei de humanidade que, se conhece qualquer meio de ir em auxílio do próximo para o tirar das suas dificuldades, não se deve hesitar. Sobretudo quando se trata não de um homem só, mas de muitos, e não apenas de muitos homens, mas de muitas cidades, províncias e reinos, e digo até do gênero humano inteiro, como é o caso presente. 19. Se, todavia, houver algum espírito tão impertinente que pense que é coisa estranha à vocação de um teólogo estudar os problemas escolares, saiba que esse escrúpulo pesou tão fortemente sobre o meu coração a ponto de o fazer sangrar. Apercebi-me, porém, de que não poderia libertar-me dele de outra maneira senão prestando homenagem a Deus e pedindo publicamente conselho a todos acerca de tudo aquilo que uma intuição divina me sugeriu. 20. Deixai-me, ó almas cristãs, falar-vos com toda a confiança. Quem me conhece muito de perto sabe muito bem que sou homem de fraca inteligência e quase de nenhuma instrução, e sabe também que choro os infortúnios da nossa época e desejo vivamente suprir, se isso é possível, quer com as minhas invenções, quer com as dos outros. Todas as invenções derivam de resto do nosso bom Deus. Há tudo o que nos falta de mais importante. 21. Se, portanto, encontrei agora alguma boa ideia, ela não deve ser minha, mas daquele que costuma obter louvores da boca das crianças, e que, para se mostrar de fato fiel, veraz e benigno, dar a quem pede, abre a quem bate e oferece a quem procura. Lucas, capítulo 2, versículo 9. Porque até nós cumulamos de dons aqueles por quem deles fomos também cumulados. O meu Cristo sabe que tenho um coração tão simples que não há para mim diferença alguma entre ensinar e ser ensinado, advertir e ser advertido, entre ser mestre dos mestres, se me é lícito falar assim, e discípulo dos discípulos, se acaso posso esperar algum progresso. 22. Por isso, as observações que o Senhor me concedeu fazer, eis que as ponho em público e em comum com todos. 23. Se alguém encontrar melhor, faça o mesmo, para não ser acusado pelo Senhor de colocar os seus dinheiros no cofre e de os esconder, pois o Senhor quer que os seus servos negociem para que os dinheiros de cada um deles, postos no banco, rendam outros dinheiros. Lucas, capítulo 19. É lícito, foi lícito e sempre será lícito procurar as coisas grandes, e nunca será em vão o trabalho começado em nome do Senhor. A todos aqueles que presidem as coisas humanas, aos ministros de Estado, aos pastores das igrejas, aos diretores das escolas, aos pais e aos tutores, seja dada a graça e a paz de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. As duas mais excelentes obras da criação, o paraíso e o homem. 1. Deus, no princípio do mundo, criou o homem, plasmando-o com a terra, e colocou-o num paraíso de delícias, por ele plantado no Oriente, não só para que o guardasse e cultivasse, Gênesis capítulo 2, versículo 15, mas também para que ele próprio fosse para o seu Deus
um jardim de delícias. Comparação entre o homem e o paraíso. 2. Na verdade, assim como o paraíso era a parte mais amena do mundo, assim o homem era a mais amada das criaturas. O paraíso foi plantado a Oriente. O homem, a imagem daquele que teve origem desde o princípio, desde os dias da eternidade. No paraíso, cresceram todas as plantas belas para serem vistas e deliciosas para serem comidas, escolhidas entre todas aquelas que estavam espalhadas aqui e ali por toda a terra. No homem foram acumulados, por assim dizer, como num só monte, todos os elementos do mundo, todas as formas e todos os graus das formas, para que manifestasse toda a arte da divina sabedoria. O paraíso tinha a árvore da ciência do bem e do mal. O homem tem a mente para distinguir e a vontade para escolher o que existe de bem ou de mal. No paraíso existia a árvore de vida. No homem existe também a árvore da imortalidade, ou seja, a sabedoria de Deus, a qual colocou no homem raízes eternas. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 16. Desse lugar de delícias saía um rio que regava o paraíso e depois se dividia em 4 ramos principais. Gênesis, capítulo 2, versículo 10. No coração do homem confluem vários dons do Espírito Santo que vão irrigá-lo e depois, do seu seio, brotam rios de água viva. São João, capítulo 7, versículo 38. Isto é, no homem e por obra do homem, difunde-se de vários modos a sabedoria de Deus, como rios que se derramam em todas as direções. Isto é atestado também pelo apóstolo, quando afirma que, por meio da igreja, se torna manifesta aos principados e às potestades dos céus a multiforme sabedoria de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 10. 3. Verdadeiramente, portanto, cada homem é para o seu Deus um paraíso de delícias, se mantém no lugar que lhe foi marcado. De modo semelhante, também a igreja, que é a comunidade de todos os homens consagrados a Deus, é muitas vezes comparada na Sagrada Escritura ao paraíso, ao jardim e à vinha de Deus. Perda de ambos os paraísos. 4. Mas que desenvoltura foi a nossa! Estávamos no paraíso das delícias corporais e perdemos-lo, e ao mesmo tempo perdemos o paraíso das delícias espirituais, que éramos nós mesmos. Fomos expulsos para as solidões da terra e tornamo-nos nós próprios uma solidão em um autêntico deserto escuro e esquálido. Com efeito, fomos ingratos para com aqueles bens, dos quais no paraíso Deus nos havia cumulado com abundância, relativamente à alma e ao corpo. Merecidamente, portanto, fomos despojados de uns e de outros, e a nossa alma e o nosso corpo tornaram-se o alvo das desgraças. Deus lamenta-se disso. 5. Acerca destes fatos, ouçamos um profeta que fala alegoricamente a um rei de Tiro, soberbo e condenado a ser punido pela sua soberba. Tu vivias no meio das delícias do paraíso de Deus, e o teu vestido estava ornado de toda a casta de pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o jaspe, o crisólito, a cornelina, o berilo, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, juntamente com objetos de ouro. Tímpanos e gaitas de foles foram preparados no dia em que foste feito rei, para tocarem em tua honra. Tu eras um querubim, e por isso te ungi como protetor, senhor das outras criaturas. Por isso te fiz chefe, vivias no Monte Santo de Deus e caminhavas no meio de pedras preciosas, incessantemente flamejantes. Andando pelos teus caminhos, eras perfeito desde o dia da tua assunção ao reino, até que foi encontrada em ti a iniquidade. Na multidão das tuas traficâncias, as tuas vísceras encheram-se de iniquidade e cometeste pecados.
Por isso te expulsei do monte de Deus, te entreguei à ruína, etc. Quando o teu coração se encheu de soberba com a tua magnificência, tu perdeste a sabedoria, e eu lancei-te por terra, etc. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 e seguintes. Num momento da sua justa indignação, lançou-nos por terra e expulsou-nos, e assim, embora fôssemos como um jardim do Éden, doravante, tornamo-nos como uma solidão do deserto. Reconquista do nosso paraíso por meio da graça de Deus. 6. Seja glorificado e louvado e honrado e bendito para sempre o nosso misericordioso Deus que, embora nos tenha abandonado por um certo tempo, todavia, não nos deixou na solidão eternamente. Pelo contrário, manifestando a sua sabedoria, mediante a qual delineou o céu e a terra e todas as outras coisas, com a sua misericórdia fortificou de novo o seu abandonado paraíso, ou seja, o gênero humano. E assim, com o machado e a serra e a foice da sua lei, cortadas pelo pé e podadas as árvores meio mortas e secas do nosso coração, aí plantou novos rebentos escolhidos no paraíso celeste, e para que estes pudessem pegar e crescer, irrigou-os com o seu próprio sangue, e nunca mais deixou de os regar com vários dons do seu Espírito Santo, que são como que arroios de água viva, e mandou também os seus operários, jardineiros espirituais, a tratar com cuidado fiel a nova plantação de Deus. Efetivamente, assim fala Deus a Isaías, e na pessoa dele a outros. Pus as minhas palavras na tua boca e protegi-te com a sombra da minha mão, para que plantes os céus e fundes a terra, e digas a Sião, o meu povo és tu. Isaías, capítulo 51, versículo 16. A igreja reverdece o paraíso. 7. Verdeja, portanto, outra vez o jardim da igreja, delícia do coração divino, como de novo diz Isaías, capítulo 51, versículo 3. O Senhor consolará, pois, Sião, e consolará todas as suas ruínas, e transformará o seu deserto num lugar de delícias e a sua solidão num jardim do Senhor. Aí haverá gozo e alegria, ação de graças e vozes de louvor. E em Salomão, jardim completamente fechado, irmã minha esposa, jardim completamente fechado, fonte selada, as tuas plantas formam um jardim de delícias, cheio de toda a qualidade de romãs, de frutos de cipre e de nardo, etc. Cânticos dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12 e 13. Responde-lhe a esposa, a igreja, tu, a fonte dos jardins, o poço das águas vivas, que com ímpeto correm do Líbano. Levanta-te, Aquilão, e vem tu, vento do meio-dia, assopra de todos os lados no meu jardim, e espalhem-se os seus aromas. Que o meu amado venha para o jardim e coma as suas frutas preciosas. Ibe versículos 15, 16 e 17. Com o andar do tempo, porém, as plantas murcham. 8. Mas, verdadeiramente, esta nova plantação teve um sucesso correspondente às esperanças nela depositadas? Todos os rebentos crescem bem? Todas as árvores, as plantas da nova plantação, produzem nardo e açafrão, ou mirra, ou aromas, ou frutos preciosos? Ouçamos a voz de Deus, que fala à sua igreja. Eu plantei-te, ó vinha, com sarmentos todos de boa qualidade. Como, pois, degeneraste para mim, convertendo-te em vinha bastarda? Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Eis Deus que se lamenta, dizendo que também esta nova plantação se abastardou. Queixas de Deus e dos homens sábios acerca deste assunto. 9. A Sagrada Escritura está cheia de queixas semelhantes. Estão cheios de todo o gênero de confusão,
os olhos de todos aqueles que alguma vez se dispuseram a examinar as condições humanas e também as da igreja. O mais sábio dos homens, Salomão, refletindo profundamente em tudo o que acontece sob o sol, mesmo nas coisas por ele mesmo pensadas, ditas e feitas, começou a deplorar que nunca se lhe apresentasse à mente outra coisa senão vaidade e desordem, que as perversidades se não pudessem corrigir e os defeitos enumerar. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15. De tal maneira que até a verdadeira sabedoria é uma aflição do espírito e multiplica a indignação e a desgraça. Ibid, versículo 8. Por que é que o povo não se cura destas coisas? 10. Com efeito, assim como quem ignora que tem uma doença não a cura, quem não sente dores não se lamenta, quem não se apercebe do perigo não se arrepia, mesmo que esteja sobre um abismo ou sobre um precipício. Assim também, não é de admirar que as desordens que corroem o gênero humano e a igreja não façam impressão a quem as não considera. Mas quem se vê a si mesmo e os outros cobertos de infinitas manchas e sente já que as suas úlceras e as dos outros supuram cada vez mais e tem o nariz cheio do terrível odor que delas sai, quem se vê a si e aos outros estar no meio de periculosíssimas voragens e despenhadeiros e girar entre laços tensos, mais ainda, quem se vê conduzido por precipícios ininterruptos e que este e aquele se precipitaram já, é difícil que não se arrepie, que não se sinta aterrado, que não morra de dor. Demonstra-se por indução que tudo o que nos pertence está pervertido e depravado. 11. Na verdade, do que existe em nós ou do que a nós pertence, haverá algo que esteja no seu devido lugar ou no seu estado? Nada, em parte alguma. Invertido e estragado, tudo está destruído ou arruinado. No lugar da inteligência, pela qual deveremos igualar os anjos, está na maior parte de nós uma estupidez tão grande que, precisamente como os animais brutos, ignoramos até as coisas que mais necessidade temos de saber. No lugar da prudência, pela qual, sendo nós destinados à eternidade, deveremos preparar-nos para a eternidade, está um tão grande esquecimento, não só da eternidade, mas até da morte, que a maior parte dos homens são presa de coisas terrenas e passageiras e até de iminentíssima morte. No lugar da sabedoria celeste, pela qual nos fora concedido reconhecer e venerar os aspectos ótimos das coisas ótimas e saborear, por isso, os seus frutos dulcíssimos, está uma repugnantíssima aversão àquele Deus que nos dá a vida, o movimento e o ser, e uma altíssima irritação contra a sua divina potência. No lugar do amor mútuo e da mansidão, estão ódios recíprocos, inimizades, guerras e carnificinas. No lugar da justiça está a iniquidade, a injustiça, as opressões, os furtos e as rapinas. No lugar da castidade está a impureza e a obscenidade dos pensamentos, das palavras e das ações. No lugar da simplicidade e da veracidade estão as mentiras, as fraudes e os enganos. No lugar da humildade está o fausto e a soberba de uns para com os outros. E nós estamos completamente perdidos. 12. Ai de ti, infeliz geração, que degeneraste tanto! O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha prudência e busque a Deus. Todos a uma se extraviaram e se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo capítulo 13, versículos 2 e 3. Mesmo aqueles que se apresentam como guias de outros seguem por caminhos maus e tortuosos. Aqueles que deveriam ser portadores de luz, a maioria das vezes difundem trevas. Efetivamente,
Se, aqui ou além, há um pouquinho de bem e de verdade, é mutilado, débil e disperso, não passando de uma sombra, de uma opinião, se confronta com aquilo que verdadeiramente deveria ser. Se há alguém que não se aperceba disto, saiba que sofre de vertigens. Os sábios, contemplando as coisas que lhes dizem respeito e as alheias, não com os óculos das opiniões comuns, mas com a luz clara da verdade, veem aquilo que veem. Duplo conforto. 1. O paraíso eterno. 13. Resta, todavia, para nós um duplo conforto. Primeiro, Deus prepara para os seus eleitos o paraíso eterno, onde readquirirão a perfeição e até uma perfeição mais plena e mais sólida que aquela primeira perfeição, agora perdida. Nesse paraíso habita Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 43. A ele foi arrebatado Paulo. Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 4. E João pode ver a sua glória. Apocalipse, capítulo 2 e 7 e versículo 21 e 10. Também aqui, de tempos a tempos, se pode renovar o paraíso da igreja. 14. O segundo conforto vem do fato de que Deus costuma renovar de tempos a tempos, mesmo aqui na terra, a sua igreja e transformar os desertos num jardim de delícias, como o mostram precisamente as promessas divinas acima referidas. Sabemos que destas transformações, algumas foram feitas de modo solene. Depois da queda, depois do dilúvio, depois da entrada do povo hebreu na terra de Canaã, no tempo de Davi e no tempo de Salomão, depois do regresso da Babilônia e da reedificação de Jerusalém, depois da ascensão de Cristo ao céu e da pregação do evangelho aos gentios, no tempo de Constantino e em outras ocasiões. Se porventura também agora, após os furores de guerras tão atrozes e após tão grandes devastações de nações, o Pai das misericórdias se prepara para nos olhar com uma face mais benigna, somos obrigados a caminhar ao encontro de Deus e a concorrer também nós para o aperfeiçoamento de nossa vida, segundo os modos e os caminhos que nos mostraram o mesmo sapientíssimo Deus, o qual ordena tudo conforme os seus caminhos. O modo mais eficaz desta renovação fornece uma reta formação da juventude. 15. Um dos primeiros ensinamentos que a Sagrada Escritura nos dá é este: sob o sol não há nenhum outro caminho mais eficaz para corrigir as corrupções humanas que a reta educação da juventude. Com efeito, Salomão, depois de ter percorrido todos os labirintos dos erros humanos e de se ter lamentado porque se não podiam corrigir as perversidades e enumerar os defeitos dos homens, volta-se finalmente para os jovens, suplicando-lhes que se lembrem do seu Criador nos dias da juventude e o temam e observem os mandamentos, porque isto é o essencial para o homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. E noutro lugar diz: instrui o jovem no caminho que deve seguir, e ele não se afastará dele, mesmo quando for velho. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E por isso Davi diz: vinde, filhos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor de Deus. Salmo, capítulo 33, versículo 11. Mas também o próprio Davi Celeste, o autêntico Salomão, o Filho eterno de Deus, enviado do céu para regenerar a humanidade, nos ensinou, como que levantando o dedo, o mesmo caminho quando disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as afasteis de mim, porque é delas o reino dos céus. Marcos, capítulo 10, versículo 14. E a nós disse: se não vos converterdes e vos não tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 3. As crianças não são apenas o objeto, mas também o exemplar da verdadeira regeneração. 16. Mas que palavras são estas? Ouvi-as bem e examinai-as atentamente todos,
para ver que coisa queria dizer o Mestre e o Senhor de todos. Como proclama que só as criancinhas são merecedoras do reino de Deus, admitindo a participar na herança apenas os homens que se tenham tornado semelhantes às criancinhas, oxalá vós, diletas criancinhas, possais entender este vosso celeste privilégio. Eis no que ele consiste. É vosso o resto de dignidade que ficou ainda no gênero humano, ou seja, o direito que ele tem ainda à pátria celeste. Cristo é vosso, vossa é a santificação do Espírito, vossa a graça de Deus, vossa a herança da vida futura. Sim, tudo isto é vosso. Pertence-vos a vós particularmente e infalivelmente. Pertence mesmo só a vós, a não ser que qualquer outro, convertendo-se, se torne como vós. Eis que nós adultos, que julgamos que só nós somos homens e vós sois macaquinhos, só nós sábios e vós doidinhos, só nós faladores inteligentes e vós ainda não aptos para falar, eis que, enfim, somos obrigados a vir à vossa escola. Vós foste-nos dados como mestres, e as vossas obras são dadas às nossas como espelho e exemplo. Por que é que Deus tem em tanta consideração as criancinhas? 17. Se alguém quiser saber por que é que Deus tem em tão grande consideração as criancinhas e as aprecia tanto, por mais que reflita, não encontrará uma razão mais forte que esta. As criancinhas têm todas as faculdades mais simples e mais aptas para receber os remédios que a misericórdia divina oferece para a cura das coisas humanas em estado tão deplorável. Com efeito, embora a corrupção produzida pela queda de Adão tenha invadido toda a substância do nosso ser, todavia, uma vez que Cristo, segundo Adão, enxertou de novo em si mesmo a árvore da vida, a natureza humana, e não é excluído senão quem se exclui a si mesmo pela sua própria incredulidade, Marcos capítulo 16, versículo 16, a qual não pode ainda verificar-se nas criancinhas, resulta que as criancinhas, não estando ainda novamente manchadas, nem pelos pecados, nem pela incredulidade, são proclamadas herdeiras da herança patrimonial do reino de Deus, desde que saibam conservar a graça de Deus já recebida e manter-se limpas no mundo. Além disso, estas coisas podem ensinar-se mais facilmente às crianças que aos outros, pois não estão ainda dominadas pelos maus hábitos. Porque nos obriga a nós, adultos, a ir junto das crianças. 18. Cristo ordena que nós, adultos, nos convertamos para que nos façamos como criancinhas. Isto é, para que desaprendamos os males que havíamos contraído com uma má educação e aprendido com os maus exemplos do mundo, e regressemos ao primitivo estado de simplicidade, de mansidão, de humildade, de castidade, de obediência, etc. E, na verdade, uma vez que não há coisa mais difícil que desabituar-se daquilo a que se estava habituado, com efeito, o hábito é uma segunda natureza, e a natureza, ainda que se expulse com a força, volta sempre a aparecer. Daí resulta que não há coisa mais difícil que voltar a educar bem um homem que foi mal educado. Na verdade, uma árvore, tal como cresce, alta ou baixa, com os ramos bem direitos ou tortos, assim permanece depois de adulta e não se deixa transformar. Os pedaços de madeira, curvados para fazer as rodas, endurecidos ali no seu posto, quebram de preferência a tornarem-se direitos, como a experiência o mostra de modo evidente. Acerca dos homens habituados a fazer o mal, Deus afirma o mesmo. Acaso um etíope pode mudar a cor da sua pele e um leopardo as suas malhas? Acaso podeis fazer o bem, vós que não aprendestes senão a fazer o mal? Jeremias, capítulo 13, versículo 23. É necessário que a reforma da igreja comece pelas criancinhas.
19. Daqui se infere esta conclusão necessária. Se devem aplicar remédio às corruptelas do gênero humano, importa fazê-lo de modo especial por meio de uma educação sensata e prudente da juventude. Importa fazer precisamente como quem quer renovar um pomar, o qual tem necessariamente de plantar novas arvorezinhas e de as tratar com muito cuidado, para que cresçam belas e grandes. Com efeito, para transplantar árvores velhas e nelas infundir fecundidade, não basta a força da arte. Portanto, as mentes simples e não ainda ocupadas e estragadas por vãos preconceitos e costumes mundanos são as mais aptas para amar a Deus. Testemunho de Deus. 20. Deus mostra isto pela boca do profeta, quando, ao lamentar-se da corrupção universal, afirma que já não há quem ele possa ensinar a sabedoria, a quem possa fazer entender a sua doutrina, a não ser aos meninos acabados de desquitar, aos que acabam de ser desmamados. Isaías, capítulo 28, versículo 9. Ação sintomática realizada por Cristo. 21. E parece que o Senhor tenha querido mostrar esta mesma verdade alegoricamente quando, no momento de partir para Jerusalém, ordenou que lhe fossem buscar uma jumenta e um jumentinho, filho da jumenta. Todavia, não montou a jumenta, mas o jumentinho. E o evangelista acrescenta que o Senhor enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide a essa aldeia que está à fronteira. Entrando nela, encontrareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Lucas, capítulo 19, versículo 30. Será que tudo isto foi feito e consagrado no Evangelho para nada? Nem pensar nisso. Todas as coisas, as de mínima e as de máxima importância, ditas e feitas por Cristo, assim como também todas as vírgulas da Sagrada Escritura, contém um mistério para nossa instrução. Por isso, tenha-se por certo que, embora Cristo chame a si os velhos e os jovens e acabe por receber uns e outros para os conduzir à Jerusalém Celeste, todavia, os mais jovens, não ainda subjugados pelo mundo, estão mais aptos para se habituarem ao jugo de Cristo que aqueles a quem o mundo já estragou e viciou, mantendo-os sobre os seus graves tributos. A equidade exige, portanto, que a nossa infância seja conduzida a Cristo, e Cristo tem prazer em colocar a infância sob o seu doce jugo e sob si mesmo. Mateus, capítulo 2, versículo 30. Que significa educar a juventude providamente? 22. Educar, pois, providamente a juventude é providenciar para que os espíritos dos jovens sejam preservados das corruptelas do mundo e para que as sementes de honestidade nele lançadas sejam, por meio de admoestações e exemplos castos e contínuos, estimuladas para que germinem felizmente e, por fim, providenciar para que as suas mentes sejam imbuídas de um verdadeiro conhecimento de Deus, de si mesmas e da multiplicidade das coisas, para que se habituem a ver à luz de Deus, e a amar e a venerar, acima de tudo, o Pai das luzes. E que fruto se tira daí? 23. Se fizesse assim, revelar-se-ia, claro, que é realmente verdadeiro aquilo que canta o salmista. Da boca das crianças e meninos de peito, Deus fez sair um louvor perfeito contra os seus adversários, para reprimir o inimigo e o agressor. Salmo, capítulo 8, versículo 2. Isto é, para confundir Satanás, que para se vingar da sua condenação quer destruir as arvorezinhas de Deus, ou seja, a juventude, ferindo-as de vários modos com as suas fraudulentíssimas maquinações e com o veneno infernal dos exemplos de vária impiedade e dos maus instintos, quer infectá-las até as raízes, para que sequem e de todo e caiam, ou, ao menos, murchem, definhem e se tornem inúteis.
De que modo provê Deus a juventude? 24. Precisamente por esta razão, Deus deu às criancinhas os anjos custódios. Mateus, capítulo 18, versículo 10. E constituiu os pais em educadores, ordenando-lhes que educassem os filhos com ensinamentos e correções conformes à doutrina do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E admoestou seriamente todos os outros a que não escandalizassem nem corrompessem a juventude com maus exemplos, anunciando para quem procedesse de modo diverso castigos eternos. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Qual é a nossa obrigação? O exemplo dos patriarcas. 25. Mas de que modo poderemos fazer isso neste imenso dilúvio de confusão mundial? No tempo dos patriarcas, como esses santos homens habitavam separadamente, segregados do resto do mundo, e nas suas famílias eram não só chefes de família, mas também sacerdotes, mestres e professores, as coisas corriam muito mais facilmente. Com efeito, afastados os seus filhos da companhia dos maus e iluminando-os com o bom exemplo de pessoas virtuosas, com doces advertências, exortações e, se necessário, com repreensões, conduziam-nos consigo. Que Abraão fazia assim, é o próprio Deus que o testemunha quando diz: Eu sei que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor e que pratiquem a equidade e a justiça. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Agora as más companhias lançam a juventude na perdição. 26. Mas agora habitamos promiscuamente, os bons misturados com os maus, e o número dos maus é infinitamente maior que o dos bons. E a juventude é de tal maneira arrastada pelos seus exemplos, que os preceitos dados como antídoto do mal, acerca de modo de cultivar a virtude, são de pouca ou nenhuma eficácia. E os pais não se preocupam ou não sabem opor-se aos males. 27. Mas qual é a razão por que os preceitos acerca da virtude se ministram tão raramente? Dos pais, poucos são aqueles que podem ensinar aos filhos qualquer coisa de bom, quer porque eles próprios nunca aprenderam nada de bom, quer porque, devendo ocupar-se de outras coisas, descuram este seu dever. E nem todos os mestres. 28. E dos mestres, poucos são aqueles que sabem instilar bem no ânimo da juventude coisas boas. E se por vezes aparece um, logo qualquer sátrapa o chama para prestar os seus serviços em privado, em proveito dos seus. Mas o povo não pode dar-se a este luxo. Por isso, tudo se torna selvagem e vai de mal em pior. 29. Daqui resulta que o resto da juventude cresce sem a devida cultura, com uma selva que ninguém planta, ninguém rega, ninguém poda e ninguém se esforça por fazer crescer direita. Por este motivo, costumes e hábitos grosseiros e depravados enchem o mundo. Todas as cidades e praças fortes, todas as casas e todas as pessoas, cujos corpos e almas estão totalmente cheios de confusão, se hoje voltassem a viver entre nós Diógenes, Sócrates, Sêneca e Salomão, não encontrariam senão o que era nos tempos passados. Se Deus nos falasse do céu, não diria coisa diferente daquilo que disse. Todos estão corrompidos e tornaram-se abomináveis em todas as suas paixões. Salmo, capítulo 13, versículo 2. Todos há uma, portanto, devemos pensar na salvação comum, ou então só nos resta esperar os castigos de Deus. 30. Por isso, se em qualquer parte do mundo há alguém que possa dar ao descobrir algum bom conselho, ou que possa, à força de gemidos, de suspiros, de prantos e de lamentações, obter de Deus a graça de ver qual a melhor maneira possível de conduzir a juventude, não deve estar calado, mas aconselhar, pensar e pedir. Maldito aquele que faz um cego errar no caminho, disse Deus. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18.
Maldito, portanto, também é aquele que, podendo reconduzir o cego ao bom caminho, o não reconduz. Ai daquele que escandalizar um só destes pequeninos, disse Cristo. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Portanto, ai também daquele que, podendo afastar os escândalos, os não afasta. Deus não quer que se abandone o jumento ou o boi que anda errante pelas selvas e pelos campos, ou que caiu debaixo da carga, mas quer que se socorra, ainda que se não saiba de quem é, ainda que se saiba que é de um inimigo nosso. Êxodo, capítulo 2, 3 e 4. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 1. E ser-lhe-á agradável que nós, vendo desviar-se, não um animal bruto, mas uma criatura racional, passemos à frente e refletidamente, sem estender a mão, longe de nós semelhante pensamento. É necessário empunhar a espada contra a Babilônia das confusões. 31. Maldito aquele que faz a obra do Senhor com má fé, e maldito aquele que mantém afastada do sangue da Babilônia a sua espada. Jeremias capítulo 48, versículo 10. E poderemos esperar estar sem culpa nós que, sem nos preocuparmos, toleramos a abominável confusão das nossas Babilônias? Ah, quem quer que tu sejas, desembainha a espada que tens à cinta, ou que sabes estar escondida em qualquer bainha. E para seres bendito por Jeová, contribui para o extermínio de Babilônia. Que se espera dos magistrados políticos? 32. Fazei ir para a frente esta obra do Senhor, ó governantes, ministros do Deus Altíssimo, e com a espada que o Senhor vos colocou à cinta, com a espada da justiça, exterminai as desordens, com as quais o mundo encheu à medida e despertou a ira de Deus. E dos ministros da igreja? 33. Fazei também ir para a frente esta obra, ó campeões da igreja, ministros fiéis de Jesus Cristo, e com a espada de 2 gumes que vos foi entregue, a espada da palavra, cortai todos os males. Com efeito, fostes colocados nesse lugar para desenraizar, destruir, dissipar e exterminar o mal, e para exaltar e plantar o bem. Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Salmo, capítulo 101, versículo 5. Romanos, capítulo 13, versículo 14, etc. E compreendeste já que, no gênero humano, não pode resistir-se aos males com maior eficácia que resistindo-lhe na primeira idade da vida, que não pode plantar-se com maior eficácia árvorezinhas que duram até a eternidade, que plantando e fazendo desenvolver árvorezinhas novas, que se não pode com maior eficácia edificar Sion no lugar de Babilônia, que trabalhando desde cedo as pedras vivas de Deus, ou seja, a juventude, e desbastando-as e polindo-as e adaptando-as à construção celeste. Se, portanto, queremos igrejas e estados bem ordenados e florescentes e boas administrações, primeiro que tudo, ordenemos as escolas e façamo-las florescer, a fim de que sejam verdadeiras e vivas oficinas de homens e viveiros eclesiásticos, políticos e econômicos. Assim, facilmente atingiremos o nosso objetivo. Do outro modo, nunca o atingiremos. Agora importa expor e examinar o modo de obter tal efeito. 34. De que modo, pois, se deva abordar o assunto e conseguir o efeito desejado? Eis que o patenteamos agora, porque o Senhor despertou o nosso espírito. Vós que recebeste de Deus olhos para ver, ouvidos para ouvir e mente para julgar, vede, ouve e julgai. Quer alguém veja algo de uma nova luz, quer não, que deve fazer-se? 35. Se a alguém surgir uma fúlgida luz, não advertida anteriormente, honre a Deus e não recuse à nova idade esse novo fulgor. Se depois, nessa luz, notares qualquer falta de luz, ainda que mínima, completa-a tu, ou esclarece-a, ou adverte,
para que possa ser esclarecida. Muitos olhos veem mais que um. As pessoas ativas devem esperar os prêmios merecidos. 36. Assim nos ajudaremos mutuamente a seguir, de bom acordo, as obras de Deus. Assim fugiremos à maldição anunciada para aqueles que realizam as obras do Senhor de modo fraudulento. Assim nos ocuparemos da melhor maneira das mais preciosas riquezas do mundo, isto é, da juventude. Assim, participaremos no fulgor prometido àqueles que educam os outros para a justiça. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Deus tenha piedade de nós, para que, na sua luz, vejamos a luz. Amém.